Olá, graça e paz, seja bem-vindo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos falar da palavra de Deus, livro de 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 23. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, vamos falar do assunto mais extraordinário da vida de um homem e de uma mulher que navega na palavra de Deus, que está conectado com a palavra de Deus. Amém? Então vamos ler aqui a palavra de Deus. Livro de Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 23, está escrito assim a palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceiado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança, no meu sangue. Fazer isto toda vez que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia, glória a Deus. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do cálice. Vou ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 novamente. Examine-se o homem, ou seja, o homem ou a mulher, a si mesmo, assim coma e beba o cálice. Coma o pão e beba o cálice. O assunto de hoje da palavra de Deus é a ceia do Senhor. Amém, glória a Deus? Nós vamos falar da ceia do Senhor. Para que serve a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é um memorial que um homem e mulher evangélica se encontram em um determinado lugar, que é a casa de Deus, né? A igreja, uma vez por mês, para participar da ceia do Senhor, onde nós degustamos um pedaço de pão em memória ao corpo do Senhor Jesus, que ele morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Jesus, que ele morreu na cruz, deram várias lançadas, né, lanças sobre o seu corpo, açoitaram o mestre, machucaram o corpo dele. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Para quê? Aquilo que está escrito no livro de João, a palavra de Deus, João capítulo 3, versículo 16. Está escrita a palavra de Deus. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então hoje o assunto hoje é a ceia do Senhor. O pão e o vinho são símbolos singulares no seu significado. Aponta para os fundamentos, aleluia, glória a Deus. Fundamentos da fé cristã. Que fé cristã é essa? Aqueles que buscam a Deus e aceitaram Jesus como o único salvador de sua vida. O pão e o corpo significa o vinho, o sangue. É o que nós vamos conversar hoje aqui em nome de Jesus. É o que nós vamos dividir conhecimento. A encarnação de Cristo. O pão é a figura do seu corpo. O Senhor disse: o corpo me foi formado. A Bíblia diz no livro de Hebreus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Hebreus. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Hebreus, a nossa meditação. Hebreus capítulo 10, no versículo 5. Nós estamos falando do corpo de Cristo. Pelo que entrando no mundo diz: o sacrifício e a oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. Vamos lá? O pão é a figura do seu corpo. O Senhor disse: um corpo me formaste. Jesus, ele não tomou a natureza dos anjos, mas sim a nossa natureza. Jesus, ele estava no céu, à destra de Deus, e se formou-se humano, um ser humano igual eu e você. Glória, glória, glória a Deus. Para que você venha entender o que nós passamos. Jesus, ele passou o que eu e você passamos. O único detalhe a única diferença entre Jesus
e eu e você é uma só. É porque eu e você pecamos. E Jesus, como ser humano, ele não pecou. Mas vamos ler em nome de Jesus. Livro de Romanos, capítulo 8. Aleluia, glória a Deus. Livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 3. Está escrito assim, a palavra de Deus. Aleluia. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando seu Filho, olha que importante isso, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne, condenou o pecado. Você hoje está aprendendo junto comigo de que forma Jesus se apresentou aqui na terra. Ele estava à destra de Deus e veio para a terra. Jesus não tomou a natureza dos anjos, mas sim a nossa. Ele se entregou voluntariamente. Olha que incrível. Jesus, ele se entregou voluntariamente. Ele veio aqui à terra para que eu e você, no livro de Filipenses, aleluia, glória a Deus, no capítulo 2, no versículo 7, está escrito assim a palavra de Deus para nós entendermos o significado da ceia do Senhor. Mas se esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo, tomando-se semelhante aos homens, e achado de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha que extraordinário o significado da ceia do Senhor para os homens e as mulheres que estão e que é servo do Senhor Jesus, aqueles que aceitaram Jesus verdadeiramente, para entender o significado da ceia do Senhor. A sua devoção, o Senhor agradeceu, e ele tomou o pão, o símbolo do seu corpo, que logo depois foi crucificado. O sofrimento de Jesus, aleluia, glória a Deus, sofrimento, ele partiu o pão. Judas, ele foi um instrumento da via dolorosa de Cristo. Momento muito importante. Jesus, ele reúne os seus discípulos 12, e dentre eles estava o Judas. E Judas foi aquele que traiu Jesus, entregando Jesus para aqueles outros homens para ser crucificado. Judas foi uma peça fundamental para que Jesus fosse crucificado, para que Jesus fosse morto e para que Jesus ao terceiro dia ressuscitasse, para que você e eu tivéssemos vida e vida com abundância. Aleluia. Efésios capítulo 5. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Efésios, no capítulo 5, para a meditação da palavra de Deus, no versículo 2 está escrito assim: e ainda em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus, com cheiro suave. Está preparado? Está preparado para ser uma oferta de Deus? Para que pessoas venham ter vida? Exatamente. O motivo da ceia do Senhor é essa. Para que nós venhamos memorizar, entender e não esquecer que Jesus morreu para que muitos venham ter vida e vida com abundância. Está preparado para ser um instrumento de Deus, para que outras pessoas venham ter vida? Memorize essa pergunta e responda para si mesmo. Porque o significado da ceia do Senhor é essa. É uma devoção. O significado da ceia do Senhor é essa. É entender que Jesus, ele morreu na cruz. É entender que ele substituiu, exatamente, ele substituiu o pecado da terra, morrendo na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Olha o que Jesus falou para que nós venhamos lembrar. Este é o meu corpo oferecido por vós. Se você ler a palavra de Deus no livro de Lucas, aleluia, glória, 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 livro de Lucas, para que nós venhamos entender, capítulo 22, ali no versículo 19, narra a história mais extraordinária que o ser humano possa entender. Tomando o pão, havendo dado graça, partiu, deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso toda a vida em memória de mim. Quando eu e todos os evangélicos vamos à casa de Deus uma vez por mês, nós vamos e participamos do pão, que é o ato simbólico para memorizar que Jesus,
ele foi dilacerado. Jesus, ele foi açoitado. Jesus, arabachore cantaramador de canta, ele morreu na cruz por você e por mim, para que nós venhamos. Foi o maior amor que um ser humano possa declarar. O maior amor que um ser humano possa dizer: eu amei e te amo eternamente e morri por você, para que você tenha vida eterna. Por isso que João capítulo 3 versículo 16: Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou você de tal maneira, Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o ato simbólico de nós memorizarmos na ceia do Senhor. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Santo, 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 santo é o nome do Senhor Jesus. Este é meu corpo que é partido por vós. Da mesma forma, o vinho. Lá nós tomamos um suquinho de uva. Pegamos um pedaço de pão e degustamos e tomamos um suquinho de uva, simbolizando o sangue de Cristo. Sangue de Cristo é algo extraordinário. Da mesma forma, o precioso sangue foi derramado por vós. Aleluia, glória. 1 Pedro, livro de 1 Pedro. Aleluia, glória a Deus. Livro de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 19, está escrito assim a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. A palavra de Deus está escrita assim, ó: mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Um sangue inocente foi derramado na cruz. Um sangue inocente foi derramado na cruz para que eu e você venhamos ter vida e vida. Isso é o memorial quando nós vamos na Santa Ceia do Senhor uma vez por mês. Para que nós nos humilhamos e dizemos: somos pecador, queremos perdão em nome de Jesus. E nós simbolizamos degustando um pedacinho de pão e simbolizamos tomando um pouquinho de suco de uva. Suquinho de uva é o sangue de Cristo e é o corpo de Cristo que nós memorizamos para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida e na minha vida. Aleluia. Este é meu corpo oferecido, o sangue derramado por vós. Isso é um convite. Olha o que Jesus fala, ó: tomai, comei e bebei. A expiação está consumada pela fé. A priorice daquilo que é oferecido simbolicamente. O sangue é o preço por nossas almas. O sangue derramado na cruz foi Jesus dizendo: Satanás não pode te acusar quando você aceita, declara que aceita o Senhor Jesus como o único Salvador de sua vida. Isso é, aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. Satanás não pode te acusar quando você, uma vez por mês, pede perdão. Na verdade, para pedir perdão a Deus pelos nossos atos, é no momento que a gente errou. Isso mesmo, eu erro. Deus, me perdoe em nome de Jesus. Deus, sangue de Jesus tem poder naquilo que eu acabei de errar, na mentira, no erro. Me perdoa, Deus, em nome de Jesus. Adriano, quantas vezes eu tenho que pedir perdão? Toda vez quando você errar. Reconhecer. E aí da igreja, na Santa Ceia do Senhor, é simbolizar que realmente você entende que é um pecador que precisa de perdão em nome de Jesus. O sangue é um preço por nossas almas. Sua finalidade, fazer isto em memória de mim. A gloriosa esperança até que ele venha. João, aleluia, glória, glória, glória a Deus. João, capítulo 14, do versículo 1, 2 e 3. A morte de Jesus na cruz ao terceiro dia ressuscitar, é ele preparando o caminho para que eu e você venhamos ter vida eterna. No livro de João, capítulo 14, está escrito assim, ó: não se turbe o vosso coração. Creias em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe não teria dito: vou preparar um lugar. E se vós preparar o lugar, verei outra vez. E vos tomarei para mim. Eu tomarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais também. Deus está dizendo na sua palavra, Jesus declarou: eis, eu morri na cruz, o meu corpo dilacerado é partido por vós. É para dizer que o símbolo da Santa Ceia, quando nós degustamos o pão, é dizendo que Deus
usou Jesus para preparar o lugar da vida eterna. E o sangue derramado simbolizando que o sangue de Jesus tem poder para te salvar e para me salvar. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Então o que é a Santa Ceia? É uma ordem do Senhor, fazer isto em memória de mim, do seu amor, memória de mim. É Jesus declarando isso, ensinando isso para você e para mim. É um laço de comunhão entre o cabeça e os membros. Ou seja, a liderança da igreja nos ensina que nós estamos reunidos na ceia do Senhor. É algo simbólico para que você tenha vida eterna, para que eu venha ter vida eterna. É um testemunho de Cristo quando o Senhor Jesus morreu em sofrimento de morte na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. É uma confissão. Adriano, que confissão é essa? É quando nós confessamos os nossos pecados. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A Bíblia está dizendo no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 28. Examinai o homem a si mesmo. Examinai o homem a si mesmo. Quando examinar, Deus, eu pequei. Me perdoe em nome de Jesus. É lá no culto da ceia. Me perdoe, Deus, em nome de Jesus. Depois de fazer isso, bebei e comei. Comei o pão e bebei do cálice. Isso é algo muito importante. Satanás, ele pode te acusar. Satanás, ele pode usar pessoas para te acusar. Mas a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E isso acontece, é uma preparação. A ceia do Senhor é uma preparação esperando a volta de Cristo, até que Ele venha, Então nós devemos esperar o Senhor, até que Ele venha. Nós devemos anunciar a palavra de Deus, anunciar a morte de Cristo e dizer que Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou, até que Ele venha. Nós devemos amar e nos preparar para a vinda dEle, até que Ele venha. Nós devemos nos preparar para que a noiva que somos nós, espere o noivo que venha buscar os seus escolhidos, até que ele venha. Nós, eu e você, devemos nos permanecer santificado, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus, porque a Santa Ceia do Senhor era uma festa, é um encontro de pessoas que aceitou Jesus como o único Salvador da sua vida. A ceia do Senhor é um lugar de festa, é um lugar de comemoração, é um memorial para que nós venhamos entender que a sua morte não foi em vão, porque Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou para que eu venha ter vida e vida com abundância. Nós temos que estar preparados para a vinda do Mestre, para que nós venhamos permanecer firme, porque a ceia do Senhor é um momento de unidade, para que eu e você venha ter uma unidade, estar junto, comemorando, memorizando que Deus deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz, para que Ele venha ressuscitar e ressuscitou, para que você e eu tenhamos vida e vida com abundância. Você todo dia tem que ter a esperança, o entendimento que o Senhor Jesus está vindo buscar os seus escolhidos, para que nós venhamos anunciar o amor do reino de Deus, porque a Bíblia diz, amar ao seu Deus com todas as forças, e amar ao próximo como a ti mesmo. Então a Santa Ceia do Senhor tem este significado, para que nós venhamos ter um memorial, para que nós venhamos obedecer a palavra de Deus, o que Ele nos ordenou, para que nós venhamos nos preparar nessa festa que acontece um dia de cada mês em uma igreja evangélica, onde nós glorificamos e exaltamos o santo nome do Senhor em festa, que nós passamos 30 dias e Satanás não conseguiu nos ceifar. Esse é o significado da ceia, da Santa Ceia do Senhor. É onde nós estamos em um lugar determinado, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor, em memorial que Ele morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Eu quero finalizar essa parte lendo o livro de Isaías, capítulo 53, para você entender o significado da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é algo extraordinário para a tua vida e para a minha vida. Aleluia, glória a Deus. É muito importante nós participarmos todo mês da Santa Ceia. É algo importante. E Satanás, ele fica com muita raiva de você e de mim, quando nós reconhecemos nossos erros e sabemos que somos totalmente dependentes de Ti. Dependente do Senhor Jesus.
Isaías do livro de Isaías, capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? Isaías falando de Jesus. Quem foi revelado o braço do Senhor? Olha o significado da Santa Ceia. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. A Santa Ceia do Senhor significa que nós nos preparamos para que nós falamos do reino de Deus, que nós falamos do Senhor Jesus. Muitas vezes nós falamos do reino de Deus e que alguém morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Muitos não acreditam, mas eu e você, nós todo dia, a Santa Ceia do Senhor é um lugar onde nós nos preparamos cada vez mais para a volta do Mestre. A palavra de Deus continua dizendo assim, ó: era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Olha só que incrível. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha o que significa a Santa Ceia do Senhor. E as nossas dores levou sobre si. E nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, olha só, foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas pisaduras. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor Jesus, o profeta Isaías falou há mais de 700 anos atrás sobre o que ia acontecer com o nosso mestre. Que ele foi açoitado, dilacerado, oprimido. Ele assumiu os nossos pecados para que nós venhamos reconhecer ele como nosso único Salvador de nossa vida. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós, de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro que foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por isso o opressor foi arrebatado, e sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo. Ele foi ferido. Jesus, ele foi ferido. Jesus, ele foi açoitado. Jesus, ele foi levado à cruz. A cruz da humilhação. Açoitado. Ele foi humilhado. E ele morreu. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ressuscitou para que você e eu tivéssemos vida e vida com abundância. Graça e paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.